Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Calor aí? O verão chegou, né? Hoje eu fiz uma caminhadinha, eu vou falar pra vocês. Vou começar a entrar no modo panda já, né? A parte exposta do sol fica tostada, né? E eu fico naquele misto de branco de queijo Minas para torrada tostada. É difícil. O sol para mim é muito difícil. Eu sinto literalmente queimar. Muita sensibilidade. Vocês também? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam empolgados para as festividades do Natal. Que vocês aproveitem ao máximo, principalmente a presença e a interação familiar, né? Nunca se esqueçam que cada membro da tua família não é um acaso. Dê a cada um a mesma compreensão que você gostaria de receber, mesmo que ninguém te dê, tá? Mude o modo como você enxerga as pessoas, principalmente as pessoas da sua família. É interessante, eu estava comentando isso com um amigo do meu filho hoje na loja. Hoje eu fui almoçar com meu filho que fez aniversário ontem, meu filho mais novo. Ele fez 24 anos. Parece que já tem 90, né? Parece que é mais meu pai do que meu filho, mas só fez 24 anos. E eu estava explicando para ele e para um amigo dele que estava na loja. A interação familiar nos ensina a interagir com as pessoas fora da nossa família. É como se fosse um exercício, um treino. Conforme você muda a interação na sua família, você também muda a interação com as pessoas fora da sua família e vice-versa. Notem, se você não consegue superar o seu orgulho, as questões inacabadas, as mágoas, não consegue perdoar, não consegue desenvolver uma boa interação familiar, dificilmente você vai conseguir ter essa interação fora do seio familiar. E se você conseguir, você está sendo você mesmo. Se você consegue ser você mesmo fora da sua família, por que você não consegue ser você mesmo dentro da família que te gerou? Há de se refletir sobre isso. Mas a família é de extrema importância para o nosso desenvolvimento, para a interação social, a interação dentro do coletivo. Vou refletir sobre isso. Eu estava feliz e saltitante, achando que eu ia dormir. Né? Ai, eu não tenho tema. De repente, a inspiração disse: tem tema sim.
pode gravar. Estou eu aqui. Antes, porém, deixa eu responder umas perguntinhas que chegaram via e-mail, né? Qual é a pedra do meu anel? A pedra preta do meu anel? São 7 pedras pretas. Ônix é essa pedra preta. Segundo o Conselho Nacional de Psicanálise, o ônix é a pedra oficial do psicanalista. 7 pedras de ônix, porque 7 é o meu número. Eu nasci num dia 7. Aliás, tem bastante 7 na minha data de nascimento. Me chama muita atenção, sempre me chamou muita atenção a quantidade de 7. E eu vejo 7 em todo lugar. Então, são 7 pedras de ônix. Mas por que preta, Shimada? Porque o inconsciente, que é a área que o psicanalista estuda, é escuro. Por isso, a pedra preta. A outra pergunta é: se eu trabalho com reiki, isso me torna curandeira? E qual a experiência que eu já tive com cura que eu possa compartilhar? Levando-se em consideração como o dom de cura despertou em mim, a gente pode dizer que eu sou uma curandeira, né? Eu tive 3 influências desde a primeira infância até o final da minha adolescência. A primeira foi meu avô japonês. Foi dele que eu herdei o reiki. Ele me ensinou ainda na infância, junto com todos os outros ensinamentos, né? Aos olhos do meu avô, eu era a neta mais velha porque eu fui a primeira que nasci perto dele. Então, ele me tornou a neta mais velha para herdar o sacerdócio, né? Que é passado para os filhos mais velhos. Então, meu avô japonês me ensinou o reiki japonês. Meu pai, ele era meio bruxo, meio xamã. Ele praticava a cura através das plantas e das ervas. O meu pai não é japonês, embora a maioria das pessoas pense que meu pai é que é o japonês. Não, é minha mãe. O meu pai, ele era, não sei se era filho ou era neto de índios. O que eu tenho certeza é que o avô dele era pajé, ou seja, um místico indígena, um curandeiro. E meu pai, ele herdou a cura através do xamanismo, né? Através da tradição indígena. E nós tínhamos uma vizinha aqui que era a benzedeira do bairro. Eu cresci sendo benzida com ela. Constantemente eu tinha que ser benzida por ela. Eu apresentava uns problemas que ela sempre precisava me benzer. E então ela me ensinou muita coisa da benção, que na verdade não é diferente do reiki, do xamanismo e do dom da cura. É tudo a mesma coisa, né? E essas 3 influências, elas são bem fortes no meu conhecimento. Então, isso
junto ao dom da cura, me torna, sim, curandeira. A experiência mais marcante que eu tive com cura foi um senhor, ele era marido de uma amiga da minha mãe, e ele confiava muito nos meus dons. E ele me pediu para fazer uma oração na coluna dele. Não me deu nenhuma informação a respeito, só pediu oração na coluna. E aí, quando eu fui fazer a oração, embora as pessoas ali do meio não soubessem, né? Toda vez que alguém pedia oração para a cura, eu utilizava o reiki. E através do reiki, e na leitura da energia, eu percebi que um ponto da coluna dele, bem próximo à lombar, estava como se fosse um nó. A energia fazia um nó. Então, a energia foi manipulada para que aquele nó fosse desatado, né? Fiz todo o processo energético na coluna dele e tá. Esqueci. Uma semana depois, ele me procurou para agradecer, embora não goste que agradeça, porque os nossos dons são manifestações da espiritualidade, nós somos apenas instrumento, né? Aí ele me contou que ele estava com uma cirurgia marcada na coluna, exatamente ali no ponto que eu me foquei. E antes da cirurgia, o médico achou por bem fazer um novo exame para ver se tinha piorado antes de fazer o procedimento cirúrgico. E o resultado do exame disse que o problema tinha sumido. E ele estava muito feliz, porque como ele tinha já uma certa idade, ele estava com medo de fazer essa cirurgia, né? E eu fiquei feliz, assim, né, de poder ser esse instrumento, exatamente naquele momento que ele precisou. E não fui eu que curei ele. A partir do momento que a pessoa, ela pede a oração, ela está ativando a fé, ela acredita que uma oração pode curá-la. E a espiritualidade atua, quer dizer, a pessoa se cura e a espiritualidade atua para a cura, através da fé da pessoa, tá? A outra pergunta, eu não quero abrir o e-mail agora, eu tenho que lembrar. Deixa eu ver se eu lembro a outra pergunta. Não vou lembrar. Em outro vídeo eu respondo, tá? O tema de hoje. Os próximos temas eu ia deixar para o ano que vem, né? Só que há uma pressa para que vocês aprendam algumas coisas o mais rápido possível. Eu quero que vocês saibam que, assim como eu, há muitos outros no planeta que estão fazendo esse mesmo trabalho, que é o trabalho do despertar. Seja como você compreender, ou mentalmente ou espiritualmente, não importa.
é um trabalho sendo realizado mundialmente para o despertar coletivo, né? Cada um de acordo com o seu propósito, a sua vocação, o seu chamado. Não existe o ungido ou escolhido, mas existe o chamado. A maioria das pessoas, infelizmente, não ouve. Vale lembrar da parábola das 10 virgens, tá? Eu gosto muito dessa parábola porque ela deixa bem claro como a nossa atenção é muito voltada para o mundo externo e tão pouco voltada para o mundo interno, e é através do mundo interno que a percepção daquilo que esses dois olhos não podem ver é possível. Daí a necessidade de autoconhecimento e de muito mais além do autoconhecimento. Tá? Nós estamos ainda no processo da jornada de autoconhecimento. É só o primeiro trecho de uma longa jornada de despertar, né? A base de tudo é que você se conheça, você saiba quem você é, porque há um interesse superior de que você se lembre quem você é. Ai, Shimada, você lembra quem você é? Eu nunca esqueci. Nunca esqueci quem eu sou. Então, é preciso que vocês se lembrem quem vocês são. E não, a Shimada não pode contar para vocês quem vocês são. Porque senão, a Shimada estaria fazendo a mesma coisa que o mundo externo faz. Implantando ideias e conceitos na mente de vocês. Condicionando vocês, patronizando vocês. Se vocês não seguem um processo que é puramente pessoal, dentro do seu tempo, dentro do seu modo de enxergar e interpretar tudo, desculpa, não se alcança a consciência. Não alcançando a consciência, acaba sendo inserido num padrão. O despertar tem muito a ver com a desconstrução e o desaprender os conceitos e os padrões já existentes. Porque, como a gente pode ver, eles não estão resolvendo de muita coisa, né? Ai, vai começar? Inclusive, em relação à paz. Estamos em pleno século XXI e ainda existem guerras, como se os colonizadores, os mongols, as campanas de conquistas, entre aspas, ainda existissem, né? Como se as terras que existem não tivessem já os seus habitantes. É tão absurdo as guerras. E aí nós vemos um senhor da guerra
não satisfeito bastante, querendo arrumar confusão na América Latina. Por quê? Eu não vou falar não, mas eu sei. Eu sei, porque esse senhor arrumou uma desculpa para vir meter o nariz dele numa região que não lhe diz respeito. Mas ele vai ser parado. Ele vai ser parado. Porque existe uma vontade maior. Existe uma vontade maior. Os padrões, os condicionamentos nos trouxeram até o estado atual das coisas. Chegou o momento de nós desconstruirmos e desaprendermos tudo o que nos mantém refém de tudo, menos da nossa própria vontade. Nós nascemos livres. Nós temos que viver como pessoas livres. A nossa vontade diante da nossa própria vida ela tem que prevalecer, porque a nossa vida, a sua vida só você pode viver, a minha vida só eu posso viver. Então tá muito errado se qualquer outra coisa está manipulando e controlando os rumos da nossa vida e do nosso viver. Então há um interesse. Há um interesse em que a humanidade desperte e se lembre quem de fato é. O planeta já está mudando e a civilização humana, se quiser sobreviver a essa mudança, vai ter que se adaptar. Só que o ser humano esqueceu de se adaptar, esqueceu de evoluir. Por quê? Porque se tornou condicionado a um padrão e dependente de vários setores, inclusive da tecnologia, né? Então, se nós queremos um mundo melhor para nós, para o nosso próximo, para as nossas futuras gerações, se nós quisermos alcançar a plenitude de vida que é nosso direito nato, o despertar tem que acontecer. Precisamos urgentemente derrubar esses padrões, essas prisões. Khalil Gibran disse: todos somos prisioneiros, mas alguns estão em celas com janelas. Através das janelas você observa o mundo externo desta primeira prisão que é o corpo, mas também você pode observar dentro de você. Essa observação não te obriga a trazer o mundo externo para o interno. Precisa ser o contrário. A vibração da minha voz tá fazendo o meu celular mexer sozinho. Só pode ser. A não ser que vocês prefiram acreditar que sejam eles, os invisíveis. Qual é o tema, chamada do vídeo?
Nós vamos falar do hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Que isso, chamada? É aula? É aula de psicanálise? Não. Não é aula nem de psicanálise, nem de psiquiatria, mas é algo que todas as pessoas que têm um cérebro deveriam saber, né? Mais para frente, vocês vão compreender por que é necessário saber sobre este tema, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Ai, nossa. É interessante que esse tema ele tem muita relação com os vídeos anteriores. Inclusive sobre o dualismo que falamos essa semana e a diferença de opostos e extremos. Então, se você não assistiu ainda esses temas, que é sobre a diferença de opostos e extremos, é o título dos vídeos. E agora, eu não sei qual deles que é, não é o título não tá. No vídeo A Diferença de Opostos e Extremos, eu tô mencionando qual é o outro vídeo que tá falando sobre a dualidade. Eu não sei se é reflexão sobre a materialidade ou se é aprender através da observação. Aliás, para quem sempre está aqui, gratidão. Você não tropeçou nesse canal por acaso. Não significa que você está preso a este canal, mas com certeza, se você tropeçou neste canal, através dele, o start para o início da tua busca aconteceu ou pode acontecer em um dos temas. E há pessoas que ainda vão tropeçar neste canal. E papai está esperando por elas. Muitas delas são trabalhadores da luz que precisam urgentemente despertar. E aqui, entre vocês que assistem esses vídeos, há trabalhadores da luz, há pessoas que não são os ungidos, os escolhidos, mas que possuem um chamado. Em um determinado momento, vocês receberam um chamado e vocês tentam fugir dele. Papai precisa de vocês. Ué, mas ele não é onipotente, por que ele precisa de nós? Porque o nosso trabalho
também é nosso resgate. É o nosso resgate. Quando nós trabalhamos, é Ele que se manifesta através de nós. Basta nós nos rendermos ao chamado. E tem muitos daqui que tem, né, Adriana? Uhum. Então tá. Nós precisamos aprender sobre o hemisfério esquerdo e direito pelo seguinte: há um mito sobre os dois hemisférios que foi criado pelo dualismo, com uma grande colaboração do patriarcado. O lado esquerdo é o lado que lida com o lado direito do corpo. Olha que coisa! Vocês estão achando que o lado esquerdo cuida do lado esquerdo do corpo? Não. O lado esquerdo lida com o lado direito. O hemisfério direito lida com o lado esquerdo do corpo. Ok? Alguma dúvida? Isso ficou bem claro, né? Um lado do cérebro comanda o lado oposto do corpo, tá? É tipo assim. Direito, o lado esquerdo. Esquerdo, o lado direito. Lembra da energia Yin e Yang? Então, o dualismo, ele criou o mito de que o lado esquerdo é o lado masculino e o lado direito é o lado feminino. Sabe o que isso criou na mente das pessoas? Por exemplo, os homens passaram a acreditar que o hemisfério esquerdo do cérebro deles é mais ativo ou é predominante do que o lado direito. Porque o lado direito é o lado dominante e ativo em mulheres, porque é o lado feminino. Então, aí o que nós vemos? Nós vemos homens com comportamentos relacionados às características do hemisfério esquerdo e vemos as mulheres condicionadas às características do lado direito. Porque o lado esquerdo é masculino e o lado direito é feminino. Poderia se pensar, não, é que a descrição do lado esquerdo lembra os homens, a descrição do lado direito lembra as mulheres. Não. De alguma forma, o ser humano passou a acreditar que o lado esquerdo ele é ativo dominante em homens e o lado direito em mulheres. E sabe qual é a verdade nessa história? Os dois lados, eles estão ativos, tanto em homens quanto em mulheres. Eis a questão. Não existe isso de que um lado é ativo e o outro lado não. O tempo todo,
Os dois hemisférios colaboram um com o outro para que a mente funcione, para que o cérebro funcione em totalidade. O lado esquerdo não é masculino, o lado direito não é feminino. O dualismo e o patriarcado criou isso. E aí, quando se acredita nisso e se permite que chegue ao ponto de influenciar o seu comportamento, sabe o que acontece? Nós vemos homens reprimindo ao máximo o funcionamento fluido, espontâneo do lado direito e potencializando o lado esquerdo dito masculino. E as mulheres fazendo o mesmo, embora as mulheres elas consigam manifestar o lado esquerdo. Daí que se chama muita mulher de guerreira. Daí as mulheres têm essas oscilações de humor. Daí as mulheres parecem instáveis. Elas conseguem usar o lado esquerdo e o direito. Por quê? Porque a mulher, ela não tem a opressão preconceituosa que tem em cima do homem. Muita gente olha de uma forma para um casal de lésbicas e olha de modo diferente para um casal feito de dois homens. Como se duas mulheres, tudo bem. Dois homens, ai que feio. Vocês já notaram isso? Uma ideia, um conceito implantado na mente altera o comportamento de uma forma que olha só aonde nós chegamos. A partir do momento que as atividades do cérebro e da mente começam a ser limitadas e reprimidas, os problemas acontecem. Os sofrimentos e as dores internas começam. É uma reação em cadeia. Existe uma similaridade muito grande do hemisfério esquerdo com a energia Yang e o hemisfério direito com a energia Yin. A mesma descrição da energia Yang é muito similar à descrição do hemisfério esquerdo, assim como a energia Yin e o hemisfério direito. Da mesma forma, o Ocidente conceituou que a energia Yang é masculina, a energia Yin é feminina. Então, as mulheres têm mais energia Yin e os homens têm mais energia Yang, ou seja, os homens, se há energia Yang na sala, é homem. Se há energia Yin, é mulher. Não muda nada. Da mesma forma que ocorre com os hemisférios do cérebro, ocorre com as energias Yin e Yang. Porque Yang não corresponde a masculino e Yin não corresponde a feminino, especificamente no sentido de gênero. Não tem nada a ver com gênero, nem os hemisférios, nem a energia Yin e Yang.
Coincide que, pode parecer coincidência mesmo, um lado e outro têm características similares a gêneros, mas não é isso. O dualismo condicionou as pessoas a acreditarem que elas são ou o hemisfério esquerdo ou direito, ou a energia yang ou a yin, e nenhum deles tem relação com gênero. Então, quando eu ler para vocês a descrição do lado esquerdo e do lado direito, vai ficar bem mais claro. Só que, da mesma forma que a energia yin e yang, elas precisam estar no mesmo nível, em equilíbrio. Aquela linha que divide a parte branca e a parte preta significa movimento. Esse movimento com os pontos branco e preto significam equilíbrio. Equilíbrio. Os hemisférios também precisam estar em equilíbrio. Se você não tem consciência que os dois hemisférios funcionam juntos, um colabora para o outro, você cria problemas para a tua mente. Se você acredita que só a energia yang ou só a energia yin está ativa em você, você está criando desequilíbrio não só para o seu cérebro, para o seu corpo inteiro. Em outro vídeo nós vamos falar da energia yin e yang. Hoje a gente vai falar dos hemisférios, tá? Vamos conhecer o lado esquerdo, pseudo lado masculino, que não é masculino coisa nenhuma. O lado esquerdo, ele é analítico. O lado direito é ao contrário, ele é intuitivo. Se o pseudo lado masculino é analítico, quer dizer que o lado feminino não é? Como assim? Não, não é. As mulheres, elas funcionam através da intuição. Os homens funcionam através de análise, é? Eu não conheço homem nenhum que analisa nada. Levando-se em consideração o que é análise, né? Se os homens, eles realmente fossem analíticos, eles não seriam mais predispostos a morrer de maneiras absurdas do que as mulheres. As mulheres não se expõem a perigo que nem os homens, não. Elas costumam ainda por cima ser vítimas de homens. Como assim os homens são analíticos? Não são. E as mulheres não são apenas intuitivas. Por quê? Porque elas conseguem ser analíticas. E a capacidade da mulher analisar é rápida. É muito mais rápida que a do homem. O pseudo lado masculino, o lado esquerdo, é competitivo. O lado direito, o pseudo feminino, é colaborativo. Como assim? O homem, então, ele só compete e só a mulher é capaz de colaborar? Estão entendendo agora?
Não é lado masculino e lado feminino. Desconstrói, desaprende essa ideia se vocês querem alcançar cura. Se os homens continuarem acreditando nisso, se as mulheres continuarem acreditando nisso, vocês vão continuar limitando as capacidades da mente de vocês e do cérebro. A mente precisa funcionar em totalidade e ela depende do cérebro para isso. A partir do momento que se acredita que homem é racional e mulher é emocional, por que a mulher não pode ser racional também? E por que o homem não pode ser emocional? Ah, homem é emocional, pega mal, é coisa de florzinha. Quem disse? Por que o homem não pode ser emocional? Por que o homem não pode ser emotivo? Por que o homem não pode chorar? Por que só a mulher pode chorar? Estão entendendo a gravidade da coisa? Enquanto o lado esquerdo é singular, o lado direito é interligado, quer dizer, se manter o condicionamento de que um lado é masculino e o outro é feminino, só a mulher tem o senso de coletividade, o homem não, ele é individualista. Dá para entender porque a sociedade ela está no estado que está? E dá para entender porque acaba que a mulher é a vítima de homens? Por causa desse conceito dualista. Homem e mulher possuem o hemisfério esquerdo e direito ativos igualmente. Homem e mulher possuem energia yin e yang. E não, um não é mais que o outro. Não, é na mesma proporção. O que há é desequilíbrio. O que há é um bloqueio, uma limitação. Mas os dois estão na mesma proporção, na mesma atividade. Aí o lado esquerdo é determinado e o lado feminino é passional. O lado esquerdo é linear e lógico. O lado feminino, o direito, é criativo. Os homens não são criativos? Ao ser linear e lógico, eles perdem a criatividade? Aí precisa de uma mulher na área para que a criatividade aconteça? Não. Tanto o homem quanto a mulher são tão lineares e lógicos quanto criativos. Isso tem a ver com os opostos complementares. A criatividade precisa da lógica para criar. Nem que seja para desconstruir alguma lógica. Por exemplo, na criação dentro da arte. Nas artes plásticas, como Dalí, por exemplo, ele utilizou a criatividade, a lógica, desconstruindo uma lógica. Mas a lógica foi usada, os dois juntos. Opostos complementares, um complementa o outro para tornar uma coisa só. O lado esquerdo é objetivo e o lado direito é empático. Quer dizer, só mulheres têm empatia? É por isso que muitos homens parecem psicopatas? É por isso que muitos homens estão matando a própria empatia?
Porque os homens são objetivos, eles não são empatas. Se eles forem empatas, isso é coisa de florzinha? Não. No hemisfério direito dos homens há empatia também. Eles é que bloqueiam, limitam o fluxo da empatia por causa de um conceito lançado na mente de extremos, de dualidade, quando na verdade existem opostos complementares. Assim como a energia Yang complementa a Yin e vice-versa, o hemisfério esquerdo complementa o direito e vice-versa. O lado esquerdo é assertivo, o lado direito é receptivo. Se nós formos procurar o significado de cada uma dessas palavras e relacionarmos esses significados ao comportamento de homens e de mulheres, muita coisa vai ficar clara sobre o comportamento. E por que as coisas estão como estão. O lado esquerdo busca o gol. O lado direito segue a maré. Como se a mulher fosse submissa, né? Sabe de onde que vem essa ideia de que a mulher é submissa? Não é só da religião. É o conceito que a mulher, o lado direito é feminino, então a mulher ela tem que seguir o lado direito do cérebro. Ela tem que manifestar o comportamento do lado direito. Não. Tem que usar os dois lados. O lado esquerdo, ele é mais predisposto a línguas e escrita. O lado direito, a visão e sons. Como assim, né? A Shimada, ela não é muito boa com línguas, porque ela não usa nenhuma palavra que ela tenha dificuldade de pronunciar, porque ela tem a língua presa. É por isso que ela não aprende outras línguas. Embora quando ela era criança, ela insistia em aprender latim e castelhano. Mas a Shimada, ela nasceu predisposta à escrita. E a mente da Shimada funciona através de visão e sons, imagem e sons. Como assim, né? Um lado, a língua escrita é masculino e a visão e sons é feminino. Mas eu tenho tudo isso e eu sou mulher. O lado esquerdo é verbal e o lado direito é não verbal. Tipo assim, os homens são verbais e as mulheres são não verbais. Os homens sempre têm a vez da palavra, as mulheres não. Tá vendo como é que surgem as coisas? Os padrões, os conceitos. Nós estamos conhecendo os hemisférios do cérebro para compreender que um lado não é masculino e o outro não é feminino. Que as características do lado esquerdo e do lado direito estão presentes em homens e mulheres. As mulheres conseguem ser mais bem-sucedidas no que elas se dispõem a realizar
porque elas usam os dois lados. Os homens, eles reprimem, bloqueiam o lado direito. Por quê? O que os outros vão pensar de mim se eu for intuitivo, se eu for emocional, se eu for passional, se eu for receptivo? O conceito de que homem tem que se comportar como o lado esquerdo tem que cair. Porque no cérebro do homem ele também é intuitivo, colaborativo, interligado, emocional, passional, criativo, empático, receptivo. Ele também segue a maré, o fluxo. Ele também ativa a visão e sons, memoriza imagem e som, e também é não verbal, se quiser. O não verbal tem muito a ver com introspecção. O verbal tem a ver com extroversão. É como se o homem ele só olhasse para fora e a mulher só olhasse para dentro. Só que homem e mulher têm a mesma capacidade, tanto de observar fora quanto dentro. Esse conceito macho e fêmea, masculino, feminino, homem e mulher tem que cair. Porque enquanto esse conceito existe, nós limitamos o potencial do cérebro e da mente. A mesma coisa para a energia yin e yang. Não é masculino e feminino. Já pensou? Eu sou a energia que se manifesta plena em mim é yin, porque eu sou mulher. Eu estou esperando o meu oposto complementar. Ele é totalmente energia yang. Isso não vai dar certo, né? Se eu não for yin e yang e não encontrar quem seja também yin e yang, não dá certo. As duas energias têm que estar em equilíbrio dentro de mim e da outra pessoa. Eu sou as duas energias. Eu sou mulher, mas eu sou yin e yang. Na verdade, é só o animal que é macho ou fêmea. Nós reconhecemos isso através das características do corpo, inclusive da genitália, né? Nós reconhecemos macho e fêmea pela genitália. A essência não tem gênero, sabe? Quem você é de fato não tem gênero. Você é yin e yang. Você não é nem homem nem mulher. A essência não tem gênero. Ah, mas Shimada, então, eu nasci no corpo de menino. Deixa o seu animal ser menino. O seu corpo funciona tipicamente como o corpo de um menino. Mas você que é de fato a sua essência, não é menino. Se for mais fácil para você, é menino e menina. Ah, mas eu sou bissexual, não tem nada a ver com sexo. Não tem nada a ver com gênero. Só o corpo tem gênero. A essência não.
Só o corpo tem gênero, o cérebro não, a mente não, a energia não. Estamos entendidos? Se vocês acharem por bem pesquisar mais sobre, façam isso. Afinal de contas, se você ainda está aqui no canal Jornada de Autoconhecimento, inclusive se você é um inscrito, você é um buscador. Buscador de quê? Do conhecimento, da sabedoria. Então, busque, pesquise, busque conhecimento, se aprofunde nas questões. Desenvolva a sua linha de raciocínio, de pensamento e chegue à sua conclusão própria. Mas a bem verdade é essa. Em vocês, meninos, o lado direito é tão ativo quanto o esquerdo. Em vocês, meninas, o lado esquerdo é tão ativo quanto o direito. E se não estiver funcionando dessa forma, são vocês que estão limitando as próprias capacidades. Isso explica depressão, ansiedade, procrastinação, autossabotagem, crenças limitantes e muito mais. Ok? Voltarei no próximo vídeo para falar da energia Yin Yang, tá bom? Procure pesquisar mais a respeito. Para que, Shimada? Você já falou. Para que vocês processem. Vocês lembram? Vocês têm que processar, vocês têm que questionar para alcançar a consciência. E aí vocês podem desconstruir o conceito, a ideia, o padrão, o condicionamento. Você, homem, é tanto o lado esquerdo quanto o direito. Você é yin e yang. Você, mulher, é tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Você é yin e yang. Ok? Então tá. Até o próximo vídeo. Beijos na